Está no ar mais uma edição do Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Burkecast. Querido ouvinte que compõe a audiência conservadora do Brasil, meu nome é Aramis de Barros. Eu falo desde Navegantes, no litoral norte da conservadora Santa Catarina. É sempre um prazer encontrar você aqui semanalmente para tratarmos de alguns temas de interesse do público conservador. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto, a plataforma EAD que vai ajudar você na sua trajetória conservadora e vai equipá-lo para a guerra cultural que temos enfrentado nesses dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube para você ficar antenado com as últimas novidades que temos para você online. O Burkecast está também presente na programação da Shockwave Radio toda quinta-feira às 4 da tarde. Lembrando aos amigos que conheceram o Burkecast pela Shockwave que as entrevistas anteriores estão disponíveis pelas mídias sociais da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple, Google Podcasts e Anchor. Muito bem, o convidado dessa 29ª edição do Burkecast criou um canal que é conhecido do público conservador no Brasil. Ele é quase meu vizinho, mora aqui na cidade ao lado, a bela e próspera cidade portuária de Itajaí, Santa Catarina. Tem 34 anos, é formado em logística e teatro, e foi justamente em função do seu trabalho na área artística que ele acabou ficando conhecido no Brasil. Ele é o criador do famoso canal Hipócritas, com o qual ele produz um humor inteligente e refinado e faz críticas e sátiras politicamente incorretas na internet. Assim, é com muita satisfação que eu recebo para um bate-papo hoje aqui no Burkecast para falarmos sobre o humor à direita, o artista e comediante do canal Hipócritas, Paulo Vitor Souza. Meu caro Paulo, grande satisfação em tê-lo aqui no Burkecast. Eu acompanho o canal Hipócritas já há algum tempo e eu quero aproveitar para parabenizá-lo aqui publicamente pelo trabalho de excelência que você e os demais integrantes do Hipócritas têm feito. Por favor, traga para os nossos ouvintes as suas considerações iniciais. Bom, Aramis, muito obrigado pelas palavras, né? Primeiro pelo convite de estar participando aqui contigo, com o Instituto Burke, né? Obrigado pelas palavras de carinho, pelo carinho, pela audiência. E é isso aí. Agradeço o convite e sou todo ouvidos e serei sincero em tudo, prometo. Que bom, que bom. Muito bom, meu amigo. Olha, antes da gente entrar nas nossas questões sobre o humor aqui, o que está acontecendo no mundo da comédia, do humor e da cultura artística no Brasil, eu queria perguntar uma coisa para você de cunho um pouco mais pessoal, né? Eu gostaria que você contasse para o nosso público como foi o seu caminho em direção ao conservadorismo, como você também resolveu investir no seu talento, ou como você até mesmo descobriu o seu talento para promover o humor, e como surgiu a ideia de criar o canal Hipócritas. Então, vamos lá. Conservadorismo, arte e a minha vida, o que me levou a tudo isso, né? Eu, até os 17 anos, eu frequentava a Igreja Católica. Eu me converti aos 17, eu passei a frequentar uma igreja protestante. Eu não tinha muito contato dentro da igreja, eu era um católico, que, como se diz comumente, que é um católico não praticante, né? A partir do momento que eu comecei na igreja evangélica, igreja batista, mais exatamente, né? Mais precisamente, eu comecei aos poucos a me envolver com algumas questões artísticas dentro da igreja. Isso com 17 anos de idade, já faz 17 anos também, né? Meu Deus, eu estou com 34, passa muito rápido. Então, ali na igreja, eu comecei a me envolver com louvor, com ministério de louvor. Eu já cantava desde sempre, só que nunca cantei para ninguém ouvir. Eu cantava em casa só, né? No chuveiro, brincava com isso. A partir dali,
a partir do momento que eu comecei na igreja, daí eu sabia que eu gostava de cantar e tal, eu comecei a cantar na igreja, apareceu grupo de louvor e tal, então eu sou envolvido com o louvor da igreja há uns 15 anos já, louvor de dentro da igreja, assim, dos cultos e tal, e dentro da igreja também foi onde eu me envolvi mais com teatro. Então tudo teve esse berço cristão, vamos dizer assim, né? Começou tudo dentro da igreja. Eu já tinha feito alguma coisa de teatro, bem amador na escola, assim, normal, teatro de escola, assim, né? E dentro da igreja eu comecei a me envolver com peças cristãs dentro do contexto da igreja, ou de alguma festa, de alguma celebração que precisava de um teatro especificamente. Mas ainda nada profissionalmente falando, né? Aos 25 anos é que teve uma... Posso dar detalhes assim, né, Aramis? Tem claro, problema por aí? favor, é importante. Então, aos 25 anos, eu já formado em logística, me formei aos 21, e trabalhando há uns 6 anos na antiga Perdigão, que atualmente é a BRF, né? Trabalhava na logística da BRF. Com 25 anos, eu sendo apaixonado por dublagem que a gente conhece de filme, de desenho, de série, a gente vê todos os dias na televisão, TV fechada, aberta principalmente, eu sendo um apaixonado, aficionado por dublagem, queria muito fazer isso profissionalmente. Tinha um sonho de fazer isso profissionalmente, mas até então nunca tinha feito nada a respeito para que isso viesse a acontecer. Então, com 25 anos, um amigo, um colega de trabalho me avisou que um grande dublador ia estar aqui na cidade de Itajaí para dar uma palestra sobre dublagem, né, um evento de anime que teve aqui, e eu fui lá e aproveitei a situação para chamar o cara à parte e consegui perguntar para ele basicamente o que precisava fazer para me tornar um dublador. Ele me passou um cenário geral do mercado de dublagem, né, a questão de que se concentra no eixo Rio-São Paulo, ou é na cidade do Rio de Janeiro ou em São Paulo, e que eu precisava, a primeira coisa, era correr atrás do meu registro profissional de ator. Eu precisava me tornar um ator profissional. Então, primeira coisa, depois dessa conversa com ele, eu procurei aqui na cidade, na região, o lugar mais próximo possível, onde eu conseguiria tirar esse registro profissional de ator. Então, procurei, encontrei a Escola Arte em Cena, aqui em Itajaí, estudei 2 anos lá, me formei na escola, mas como eu não tinha uma iminência da possibilidade de trabalhar com dublagem, eu demorei acho que mais 1 ou 2 anos para efetivamente tirar o registro de ator, né? Eu acho que eu tirei do profissional há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 5, 6 anos. Mas depois que eu me formei na escola, lá com uns 27 anos, mais ou menos, eu decidi fazer alguma coisa na área artística, né? Já continuava cantando no louvor da igreja, fazendo teatros dentro da igreja, mas gostava muito de escrever, já tinha algumas sketches escritas até, e lá em 2013 surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube, né? Não foi uma ideia super inovadora, na verdade eu fiz baseado em outros canais que surgiram e que traziam essa novidade, essa coisa de fazer humor em poucos minutos em sketches para a internet, que eu achava que não tinha essa possibilidade, né? Mas houve outras pessoas que perceberam esse nicho de mercado e começaram a fazer. Dentre eles, a principal referência que eu tinha na época em questão de técnica e de qualidade, de comédia, eu não posso ser hipócrita, né, como o nome do canal, não posso ser hipócrita em dizer que não houve uma influência na época do canal Porta dos Fundos, que era a grande referência que tinha na época, que tinha surgido recentemente, com essa nova proposta de levar o humor para a internet, com sátiras, com esquetes de comédia bem gravadas, com qualidade técnica e tal. E estava saindo também na época Desconfinados, do Jonathan Nemer, já tinha Parafernália. Então, baseado nisso, eu comecei a escrever esquetes, roteiros que eu achei que
poderiam se tornar boas sketches para... Eu não queria nada de inventar roda, já está pronto, é isso que está dando certo, vou tentar fazer também. Então, isso em 2013. 2014, finalmente, eu, mais 2 amigos aqui da região, que não são os atuais sócios do canal, só para deixar claro, não é o Augusto Bismarck, eu, com outras 2 pessoas, criamos o canal Hipócritas em 2014, em julho de 2014, e começamos a lançar vídeos. Resumindo bem a história, né, de 2014 até 2017, eu, entre idas e vindas do canal, porque no começo o canal ele não dá lucro de forma alguma, ele não te gera dinheiro de maneira alguma, né, então você só tem o ônus, né, não tem bônus nenhum, você só tem o dever de fazer, de preencher semanalmente conteúdo para as pessoas e tal, e por causa disso, dessa dificuldade de 2014 a 2017, nós íamos lançando não com a frequência que seria a melhor indicada, e nesses 3 anos a gente lançou cerca de 30 vídeos e o canal passou da criação dele, nesses 3 anos, até ter uns 8 mil inscritos no YouTube. De 2017 até agora, mais 3 anos que se passaram, saíram os originais, aqueles parceiros originais, e eu me vi meio sozinho. A pessoa com quem eu trabalhava na empresa, de quem eu era funcionário na sua empresa, que é o Bismarck, que tem uma empresa de venda de container, ele que me incentivou a retomar o canal. Falou, pô, tu tem uma ferramenta muito boa na mão, cara, muito legal, eu gosto também de arte e tal, vamos fazer isso. Ele já vinha me incentivando meses antes, até um dia que ele me deu um ultimato e falou assim, Paulo, vamos botar esse teu canal para funcionar de novo, e eu quero entrar como sócio, e eu entro para investir alguma coisa se for necessário, mas para que a gente tenha frequência na produção de conteúdo. Então, em 2017, ele me permitiu continuar sendo, entre aspas, funcionário da empresa dele, mas me dedicando quase que integralmente para a produção de conteúdo, né? Então, foi graças ao Bismarck que teve essa retomada. O Augusto veio poucos meses depois, ele era uma pessoa que a gente contava sempre como freelancer, a gente pagava um valor pequeno para a gravação de cada vídeo, e como a gente também não tinha muito dinheiro, investimento na época, a gente ofereceu para ele a possibilidade de se tornar sócio. É uma coisa engraçada, porque a gente fala que ele ganhava como freelancer um valor específico por produção, e daí convidamos ele para ser sócio para não ganhar nada. Tu pode ser freelancer ganhando tanto por produção, ou tu pode ser sócio e não ganhar coisa nenhuma, mas ser sócio do canal, ser um dos donos. Ele aceitou, hoje somos os sócios, né? E daí com esse novo engajamento e com essa nova equipe, né, o canal daí passou dos 8 mil, dos 30 vídeos, né, com 8 mil inscritos, para os atuais 900 e poucos mil inscritos. Estamos quase chegando a 1 milhão, esperamos chegar talvez no início do próximo ano a 1 milhão de inscritos, e com 360 vídeos lançados, né, nesses últimos 3 anos. Aí sim a gente manteve frequência, fizemos um trabalho mais sério, que hoje nos rende, nos dá retorno financeiro também. O Augusto já trabalha integralmente, só com o canal. Eu ainda tenho um trabalho de recepcionista de pronto-socorro em paralelo, mas que eu espero, se Deus quiser, com a oração de todo mundo aí, que até o início do próximo ano, se Deus quiser, eu estar trabalhando integralmente no canal e em projetos maiores que a gente ainda vai conversar, que eu imagino que esteja na pauta para próximas perguntas, né? E só para completar com relação ao conservadorismo e as questões políticas, quando a gente criou o canal em 2014, ele não tinha o intuito de ser um canal político. Era para ser um canal de crítica social, de hipocrisias no geral, de coisas engraçadas que as pessoas passam, né? Todos nós somos um pouco hipócritas em algumas coisas, né? E a ideia não era essa. Em 2000, com a politização do país como um todo, né, que teve até essa polarização de esquerda e direita, a gente naturalmente, nós três sendo cristãos, eu, Bismarck e Augusto, naturalmente nessa polarização,
a nossa fé e as nossas convicções cristãs nos levaram a um desses polos, né, ao polo da direita, né. A gente começou a ver o que estava acontecendo no país e começaram a despontar nomes dentro desse conservadorismo, coisa que a gente nem sabia na época do que se tratava direito, a gente foi aprendendo com o tempo, mas a gente foi percebendo que a gente pertencia, a gente não sabia, mas a gente pertencia a um desses espectros políticos que seria a direita, uma direita conservadora. O Augusto sempre fala que a gente não é cristão por ser conservador, né? A gente, pelas nossas convicções cristãs, não tem outra alternativa, né? As suas convicções cristãs te levam a ser uma pessoa conservadora, né? Então, foi mais ou menos essa a trajetória que nos levou até a politizar tanto, porque a gente viu que dentro dessa polarização e de tantos e conceitos morais tão desvirtuados, uma degradação social sendo incentivada por vários tantos movimentos dentro, tanto políticos quanto sociais dentro do Brasil, essa degradação, né, cultural, a gente não conseguiu deixar de usar a ferramenta que a gente tinha na mão, que era o canal, para também levantar a nossa bandeira e usar como ferramenta até de uma guerra cultural, né, que hoje a gente meio que assumiu, vamos dizer assim, né, um contraponto a uma cultura a arte e cultura tão ideologizada, tão doutrinada que a gente tem hoje no cenário nacional, né. Já tomei o tempo todo aí falando só. Não, a primeira pergunta. Perfeito, Paulo. Uma trajetória super interessante, viu, cara? E isso aí me lembra um pouco esse princípio bíblico da semente de mostarda, né? Ela é pequenininha no começo, você planta, ela se transforma na maior das hortaliças, né? Grandes iniciativas ou grandes empresas começaram assim também, bem pequenas, né? Mas, Paulo, essa segunda pergunta que eu tenho para te fazer, ela traz um pouco da minha impressão pessoal sobre a realidade do humor no Brasil, que pode não ser a sua, tá? Então, fica à vontade para você dizer, não penso, não concordo com isso, fica à vontade, tá bom? Pode deixar. É o seguinte, eu vejo, eu tenho 56 anos, então eu ainda peguei uma geração de humoristas muito diferente dessa atual, né? Então, na minha opinião, o Brasil conheceu verdadeiros gênios do humor no passado. Tem um em particular que eu reputo como um cara genial, que foi o Chico Anísio, né? Exatamente. Então, assim, o cara, para mim, era formidável, independente das posições políticas dele. Eu não estou julgando aqui o espectro político do Chico Anísio, eu estou julgando só, né, a capacidade dele como humorista, o talento dele. Tá. Então, até os anos 90, eu diria, por alto, né, humoristas do naipe do Chico Anísio, eles tinham uma liberdade de criticar, né, com seus personagens, que, por sinal, do Chico Anísio eram formidáveis, né, eles criticavam tanto a direita como a esquerda, porque eles não eram escravos ou eles não eram ordenados pelo politicamente correto, né? Agora, depois dos anos 2000, né, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, nós começamos a ver uma realidade diferente. E aí, essa nova geração de humoristas são humoristas do naipe de um Gregório do Vivier, de um Fábio Porchat, de um Leandro Hassum, e que, assim, na minha opinião pessoal, isso aqui é minha opinião, né? Eu deixo você livre para discordar, claro, né? Mas a minha opinião é que o humor brasileiro, ele emburreceu, né? Assim, abruptamente, porque ele se transformou cativo do politicamente correto. E eu tenho, eu vi recentemente uma entrevista que está online, tá? Da revista Veja com o Gregório do Vivier, sobre o humor no Brasil. E o repórter perguntou para ele, isso está online, as pessoas podem conferir, essa entrevista está disponível, né? O repórter perguntou para o Gregório do Vivier se havia uma repressão do politicamente correto ao humor no Brasil. E é curioso que o Gregório do Vivier respondeu assim, literalmente aqui, abre aspas, tá? Não. Ao contrário,
o politicamente correto obriga o humorista a encontrar caminhos mais inteligíveis para fazer rir. Então, note aqui, assim, como é que funciona a cabeça do cara. Ele é perguntado se existe algum tipo de pressão, né, de obrigação do politicamente correto ao humor, e ele diz assim, não, ao contrário, o politicamente nos obriga. Então, você percebe... Ficou meio sem sentido. Não, o cara, assim, tá faltando alguma coisa ali, né, cara? Tá faltando uma peça ali na engrenagem, né? Então, o que nós temos hoje, Paulo, no meu entendimento, é uma constelação de comediantes sem graça. Pelo menos os caras não me fazem rir, né? E em alguns casos são idiotas mesmo, né? Pessoas, alguns deles sem talento e que, para mim, me lembram mais moleques fazendo travessuras na internet. Então, assim, essa é a minha opinião. Agora, na sua opinião, que é o que interessa para nós no programa, né? O que ocorreu com o humor no Brasil depois da década de 90? Existe, de fato, essa rendição ao politicamente correto? Se existe, na sua opinião, isso explica esse processo de imbecilização que teria afetado alguns desses humoristas ou não? Então, para começar, é fato que existe que prejudica, que existe essa pressão e existe essa influência do politicamente correto. Isso é fato. E a própria resposta do Fábio Porchat à pergunta, Gregório do Vivier. Gregório do Vivier. Tá. Eu entendi que você falar Fábio Porchat. Essa própria resposta do Gregório do Vivier, ela responde por alguém. Ela relata isso de forma bem clara. Ele fala, apesar dele se contradizer quando era para dar um contraponto, ele confirma a mesma coisa. Você é obrigado por causa disso? Não, ao contrário. Ele me obriga. Então ele confirma que realmente ele é obrigado por causa do politicamente correto. Ele é pressionado a achar novos caminhos. Então isso é um fato. Até quem realmente se curva ao politicamente correto, até eles, né, com uma resposta dessa, a gente percebe que eles mesmos sabem que existe essa influência, né? Então, isso é fato. Um outro ponto preocupante é quando você menciona assim, dá para ver que está faltando uma engrenagem ali, ele falou brincando, né? E, na verdade, essas pessoas, Fábio Porchat, Gregório do Vivier, eles são pessoas inteligentíssimas. Eles podem não ter o entendimento e o conhecimento em questões ideológicas ou em questões, talvez nem aprofundamento político, mas eles são pessoas inteligentíssimas naquilo que eles fazem. E eu não posso negar que os admiro tecnicamente. Eu até discordo um pouco de você nisso. Acho que eles são, na minha opinião, eles são engraçados, eles são humoristas, são engraçados. Eu acho que eles são bons naquilo que eles fazem. Se eles não fossem, eles não teriam a audiência que eles têm, alcançado o que eles alcançaram. Dou risada, né? Já dei risada com muitos vídeos deles, ao contrário de outros onde eu fiquei muito indignado com o que foi falado. Então, assim, eu gosto de separar muito bem isso, né? As pessoas profissionais e a pessoa ideológica, a pessoa política ali. Eu acho que, profissionalmente falando, eles são referências, né, tanto de qualidade técnica, o próprio canal em si, do Porta dos Fundos, né, qualidade técnica de fotografia, de imagem, de captação de som, né, a sagacidade do humor. Acho que tem um humor inteligente usado para coisas que eu não concordo, mas eu não posso de forma alguma dizer que acho que eles não têm inteligência naquilo que eles fazem. Eles pegaram a pressão que foi dada em cima deles, a doutrinação que foi feita, e de forma muito inteligente, eu não consigo negar isso, eles usam toda a inteligência deles, toda a sagacidade,
o profissionalismo deles para usar para algo que eu discordo completamente. Então, eu preciso deixar isso muito claro aqui, né? O Leandro Hassum, por exemplo, que você citou, já me remete a um outro tipo de comédia, uma comédia um pouco mais pastelão, um pouco mais escrachada, que eu já não sou tão fã eu mesmo de fazer, né? Enfim. E eu vejo também que o humor ele evoluiu, não no sentido... A gente ri de coisas diferentes hoje em dia, né? Porque a humanidade ficou de uma forma, não sei se pejorativa ou não, a gente criou mais malícia, nós ficamos mais maliciosos, né, com o passar das décadas. Então, assim, se a gente assiste uma comédia, se você colocar a geração de agora, às vezes nós mesmos, não sei, para assistir uma comédia da década de 50, década de 60, pegar um Charlie Chaplin, a gente já não vai achar aquilo tão engraçado quanto a gente vai achar uma coisa de hoje em dia engraçado. Então, assim, o cara foi genial. Ele foi genial e é genial até hoje porque ele soube, por exemplo, um Chaplin da vida, porque ele soube trazer aquilo que ninguém tinha pensado na época. E as pessoas iam e davam gargalhadas naquilo. Só que não só o humor, mas tudo que se cria dentro do meio artístico, ele precisa de uma inovação constante, porque quando uma receita que ela dá certo, ela dá certo até um determinado ponto. Depois daqui, todo mundo diz, não, esse tipo aqui eu já vi. Não, já ri um monte. É igual uma piada que a gente conta várias vezes. Eu conto uma piada uma vez, muito boa. Conta de novo. Eu conto de novo, a terceira vez, tá. A quarta vez, tá, já entendi, legal. Já não tem... ele tem essa evolução. O ser humano está sempre querendo algo diferente, ele está sempre querendo ser estimulado de forma diferente. Então, isso no humor, sem questões ideológicas, sem falar de questões ideológicas. O humor ele passou por evolução, né? Que se ria do teatro mudo, com muita expressão corporal, há 100 anos atrás, 90 anos atrás. Depois você ria de estereótipos, né? O gordo e o magro. Ele ser o gordo sendo gordo, fazendo gordice, o magro sendo o cara mais... Então a gente foi evoluindo, né? 60, 70, década de 90, o Chico Anísio brilhantemente criando personagens. O cara, você vê o Chico Anísio em atuação, né? O que ele fazia, os personagens que ele fazia, ele elevou o humor e ele tem algo que a gente não tem mais até hoje, eu não encontro mais, que ele elevou o humor a duas excelências, assim, a excelência da comédia com a excelência da atuação. É uma percepção minha, né? Ele não só fazia o cara rir, mas ele assumia um personagem. É porque tem muita gente que hoje no stand-up, na comédia, que é só um bom piadista. O cara é um bom piadista. Eu conto uma piada, eu conto uma coisa que aconteceu. Velho, daí quando eu saí na rua, eu vi tal coisa e o vizinho estava lá também. E todo mundo ri da situação. Então, o cara pode ser um bom contador de piada, mas não necessariamente ele é um grande ator. E o Chico Anísio, ele era um grande ator ele era personagens completamente diferentes para cada uma dos personagens que ele criava. Ele mudava, inclusive, em postação de voz de forma brilhante, né? E ele era realmente genial, e você via isso nas entrevistas dele, né? A mente do cara era inacreditável, né? Eu sempre lembro de uma frase dele numa entrevista com o Jô Soares, onde ele fala assim: por muitos anos a imprensa me chamou de gênio, e eu tive a genialidade de não acreditar neles, de não dar crédito, de não deixar isso subir na minha cabeça. Não é hoje que eles me chamam de imbecil que eu vou cometer a imbecilidade de começar a acreditar. Então, eu nunca me esqueço dessa frase, porque ele passou de amado para odiado na imprensa, tinha muito a ver já com questões políticas,
questões pessoais dele, políticas, até sobre capitalismo, sobre socialismo e tal. Ele me parecia ser um cara bem alinhado à direita, vamos dizer assim, se tivesse naquela época uma polarização mais clara, né? Então, assim, voltando lá, o humor passou por essa evolução, daí no início, final da década de 90, início de 2000, o Cacete Planeta ele se tornou uma grande referência do que aconteceu com o humor, porque eu era um que estava toda terça-feira à noite na Globo, na década de 90, criança, esperando para ver o que ia acontecer, e foi perdendo a graça aos poucos, justamente por pressões políticas, isso eles mesmos falam, tá? Eles não tinham mais poder para falar o que eles gostariam de falar, mas aí já por ingerência política, de fato, não só por mudanças ideológicas da comédia. Eu não sei se tu percebe a diferença, né? Sem dúvida. Porta dos Fundos da Vida, ele é o que ele é por convicção, né? Por convicção ideológica, por doutrinação de décadas, né? Que foram criados nesse mundo, né? Absorveram o progressismo de todas as suas formas, na escola, nos movimentos, no romantismo que existe em volta do progressismo. O Cacete Planeta, houve uma ingerência política direta, né? Eles mesmos falam isso no começo na segunda gestão do Lula, no segundo mandato do Lula, do primeiro para o segundo, já começou a ter ingerências diretas políticas. Pega leve, não pode falar isso politicamente, olha só, blá, blá, blá. Então foi ingerência política mesmo. E hoje o que tem é uma doutrinação e uma ideologização da comédia já. Então isso eu acho que mostra muito claramente, né, o que foi sendo deixado para trás, perdendo espaço para o que a gente tem hoje. Então, além da evolução da comédia, de como era a comédia, do que a gente ria antigamente, né, se a gente quiser polarizar, né, o que a gente está hoje em dia com o que a gente ria há 90 anos atrás, a gente ri muito menos da comédia escrachada, da comédia pastelão, e hoje a gente ri muito mais da satirização realista, de situações do dia a dia, né? A gente mostra de forma super real, né? De uma forma super orgânica, vamos dizer, na questão de atuação, né? Parece uma cena comum do dia a dia, e o que nos faz rir, muitas vezes, hoje em dia, é falar coisas completamente inusitadas dentro de uma coisa super real, não é mais o cara caindo, assim, então, assim, isso foi uma evolução um pouco da comédia. Mas isso não é uma regra, né? Eu adoro ver Chaves até hoje. Chaves é década de 70, 80, final da década de 60, se eu não me engano. E eu vejo Chaves e rio das mesmas coisas até hoje, né? Eu sei que ele vai levar uma lambada do Seu Madruga e vai entrar no barril e vai chegar o Kiko falando você não vai com a minha cara. Eu sei que a Chiquinha vai chorar dizendo que o Kiko machucou o pé dela, bateu nela com o nariz quando ela deu um chute no nariz dele, entendeu? A gente ri de coisas que a gente já conhece, aquele humor que a gente gosta de assistir sempre. Então, assim, são gênios que marcaram época, né? O X-Perito lá. Desculpa, eu tô me delongando muito. Eu tô querendo pegar um gancho com o que você está falando. Eu compreendo a sua posição em relação à sua percepção. Você tem um olhar técnico sobre o humor, eu tenho um olhar de leigo, né? Sim. Então, quando eu te falo, por exemplo, eu não questiono tanto, talvez, a capacidade ou a inteligência desses novos humoristas, né? Talvez a forma como eles as estejam canalizando, né? Esse é um problema que eu percebo. Eu só te digo uma coisa, que é a minha percepção. Eles não me fazem rir, né? Esse é um problema grave, né? Quando um humorista não faz alguém rir, eu não sei. Nós temos audiência aqui no Burkcast, pessoas de todas as idades, mas seria bom ouvir depois um comentário do pessoal aí acima dos 40 ou 50 anos, se eles
realmente se divertem e riem bastante com essa nova estirpe de comediantes. Eu gostaria de ouvi-los depois. Mas olha aqui, ó. Mas só para eu falar uma coisa bem rápida, é que a gente costuma rir também daquilo que nos representa, tá? Sim. A gente costuma rir daquilo que nos representa. Então, assim, o tipo de comédia que a gente faz no canal é um tipo de comédia que se assemelha muito mais tecnicamente a um Porta dos Fundos, essa comédia mais atual, do que uma comédia do Chico Anísio, por exemplo. Ah, sim, sim. No aspecto técnico, sim. No aspecto técnico, eu não tenho nenhum problema com isso. Assim, e o que leva as pessoas a não rirem, geralmente, é porque a pessoa ou se sente representada com aquilo, ou, quando é politicamente falando, e a polarização disso, a gente não consegue porque nos fere. Né? Ela pode se sentir ofendida, né? Ofendida, exatamente. Né? Essa é uma possibilidade. Exatamente. E, aliás, é justamente isso que eu gostaria de perguntar para você aqui, nessa questão. Essa geração de humoristas, que a gente tem chamado de politicamente corretos, um olhar assim um pouco mais frio sobre eles mostra que eles têm uma certa fixação em cima de valores conservadores da sociedade, né? É uma fixação, uma coisa meio quase que uma coisa meio compulsiva, né? Então, por exemplo, casamento, moralidade, patriotismo, família e tal, são valores que estão constantemente sob ataque ali, né? Sob o escrutínio deles, né? E um dos elementos que a gente percebe que é muito apreciado aí como alvo, né, desses novos comediantes é o deboche e o escárnio da fé cristã de forma geral, né, católico, evangélico, tudo, né, e o problema é que geralmente essa crítica, ela é feita muitas vezes, como a gente já viu em algum... Eu nem consegui assistir tudo, eu te digo, né, não consegui assistir tudo, mas é uma crítica feita de modo vil, né, às vezes de modo assintoso e até mesmo grosseiro, né, como no caso do Porta dos Fundos, apesar de todo o requinte técnico deles, isso não está em questão. Sim. Né? O acesso tecnológico que eles têm, tudo isso não está em questão. Mas, enfim, esse pessoal, que ao mesmo tempo faz isso com a fé cristã, eles são muito corajosos, muito ousados, né, para fazer esse tipo de crítica ao cristianismo. Mas, por exemplo, eles não se aventuram a fazer uma crítica ao Islã, porque o Islã hoje é uma realidade no Ocidente. E deveria ser também alvo de crítica, já que eles estão tão interessados em fazer uma crítica, um deboche social. Por que o Islã não é alvo disso? Por que Maomé não é alvo da crítica e do deboche desses caras? E assim, até eu não quero pegar tão pesado, né? Eu acho que falar de Maomé é bem pesado. Vamos falar de grupos militantes, por exemplo. Por que eles não debocham, por exemplo, de milícias gaysistas, milícias feministas, né? Milícias ambientalistas? Por que eles não debocham do ambientalismo radical, por exemplo, né? Então, é por essas e por outras que muitos conservadores acabam taxando esses humoristas de gente infantil, entendeu? Gente covarde, muitas vezes, e intelectualmente desonesta. O que você acha sobre isso? Eu acho que existe uma agenda a ser seguida e é um pacote completo, né? E esses humoristas que hoje fazem isso, eles estão atendendo a algo que eles cresceram ouvindo, que a doutrinação ideológica progressista, ela vem de décadas. Eu entendo assim, eu sou leigo, tá, Aramis? Não, claro, eu sou um cara... eu sou um cara assim que eu gosto de escrever, de atuar, de cantar, e tenho convicções pessoais. E gosto de usar aquilo que eu sei fazer dentro das minhas convicções. Mas talvez eu seja raso na maioria dos aspectos de convicções que eu tenho, assim, talvez eu tenha uma análise até bem pouco profunda. Enfim, só para as pessoas entenderem, né? Mas dentro desse pouco que eu conheço, eu entendo que o trabalho que vem sendo feito pela esquerda para que a sociedade toda consuma e venha a aderir toda uma agenda progressista, ela já vem acontecendo há muitas décadas, né? Quando a esquerda foi desarmada fisicamente, né? O que era guerrilha, a parte de guerra foi desarmada, o confronto físico, a violência foi desarmada. Eles não pararam por ali, eles não se deram por vencidos. Eles tomaram as escolas,
tomaram a televisão, tomaram os jornais. Isso foi aos poucos, com o passar do tempo, né? E quando a gente se deu conta, é que nem aquela história de colocar um sapo na água fervendo. Você coloca um sapo na água, não sei se você conhece essa Sim, referência. isso é famoso. Coloca um sapo na água fervendo, ele vai pular na hora. Mas se tu coloca esse sapo na água gelada, normal, e tu vai esquentando ela até ferver, aquele sapo ele vai morrer esturricado ali dentro, sem ter nenhum tipo de reação. Então, a gente foi sendo aquecido até ferver por décadas por essas ideologias. Então, a gente não saiu da década de 60 e foi jogado para a realidade de 2020. Não, eles vêm fazendo aos poucos e a gente foi sendo queimado vivo sem perceber por décadas. Só que, graças a Deus, a gente não é sapo e algumas vozes foram surgindo nesse meio do caminho, né? Apareceu do nada lá um deputado meio louco, anos atrás, falando assim: pô, é só não matar, você não roubar, não estuprar, que você não vai pra lá, porra. Os caras fodem nós a vida inteira, nós vamos ficar dando vida boa pra eles. Então, assim, um cara começou a falar umas verdades, já tinha o Olavo de Carvalho anunciando isso há anos atrás, começou a sair um youtuber aqui, um youtuber ali. Então, a gente começou a conseguir sair da água fervendo, entendeu? Mas para quem está lá, para eles, que são a representação da comédia, hoje eles representam a comédia no país, com um viés completamente progressista, mas se dizem isentos, esse que é o engraçado, né? Quem é completamente progressista, eles entram no adjetivo de isentos, eles são isentos, eles fazem a comédia pura. E se você faz para o conservadorismo, com uma visão mais conservadora, você é completamente... você está politizando, você está sendo extremista. Eles não. Extrema-direita. Nós somos a extrema-direita, e a extrema-esquerda é isenta. Então, eles são um reflexo de todo esse processo de décadas, onde se perdeu a referência, principalmente a referência, e eu vejo dessa forma, a referência, e pode parecer meio pudico, meio romântico demais, mas se perdeu a referência da moral e dos bons costumes. Falar da moral e dos bons costumes. Mas se perdeu essa referência, principalmente pelo descrédito que foi sendo dado à Bíblia. A Bíblia foi sendo tirada, o cristianismo foi sendo tirado da sociedade, das escolas, da sociedade. Não pode mais no local público, não pode... Aos poucos. Então, a pessoa perdeu o norte. A Bíblia é um norte, né? A Bíblia é um norte moral para o ser humano. Né? A fé judaico-cristã baseia toda a legislação ocidental, a nossa vida, né? Então, à medida que a gente vai perdendo essa referência, outras referências vão entrando, e se não entrar essas outras referências, eu vou fazer aquilo, vou achar que aquilo está certo, e vou continuar fazendo. Então eu entendo perfeitamente eles criticarem o que eles criticam, não criticarem o que eles não criticam, porque é como se fosse a fé deles. Ao passo que a nossa fé está baseada na palavra e na Bíblia, a fé deles está baseada no progressismo e em ideologias vis, que eu considero vis, e que eles assumiram como convicções pessoais. Então, eles têm uma cartilha a cumprir por causa disso, eles têm uma agenda a seguir. Isso eu posso falar, isso faz parte da minha convicção, isso. Né? Como se tu vê postagem uma foto do Fábio Porchat, por exemplo, onde ele está lá, né, na foto e com uma coisa escrita em cima, uma frase escrita assim: sou um machista em desconstrução. Então o cara ele se puniu ele já assumiu sou um machista escroto e estou em desconstrução. Disso eu posso falar, disso eu não posso. E baseado nisso, junto nesse pacote, está o ataque severo à fé cristã e a permissividade a qualquer outra fé, né? O islamismo, não importa se o islamismo ele é realmente, aí sim, o islamismo ele é realmente machista, realmente sexista, se eles realmente matam homossexuais, se eles realmente apedrejam mulheres, isso não importa, porque está na minha agenda.
A minha agenda progressista já veio esse pacote completo. Dentro da minha agenda progressista, eu tenho que falar mais da inclusão global das outras religiões do que do ataque individual a realmente mulheres, gays, liberdades individuais. Então, assim, e é claro que também deve rolar um cagaço, né? Desculpa o termo, um cagacinho. Pô, vou falar eu falo dos cristãos porque é meio que isso até um atestado de saberem quem realmente promove amor e quem realmente promove o ódio. É mais ou menos isso, porque eles sabem que o cristão, com as ofensas, eles vão promover, eles nunca seriam capazes de explodir, de matar alguém, né? E eles sabem que lá eles não podem mexer, que lá, porra, se mexe com um negócio desse, começa a fazer... Imagino o que teria acontecido já se eles tivessem feito o nível e o volume de críticas à fé islâmicas, a fé cristã, se eles tivessem feito com a fé islâmica. Os caras já tinham bombardeado. Paulo, eles podem olhar o Charlie Hebdo na França e tomar como referência o que aconteceu com aqueles jornalistas. Porque Exatamente. Aqueles jornalistas do Charlie Hebdo eram jornalistas socialistas e comunistas que faziam todo tipo de deboche vil, né? Eles faziam graficamente, né, de modo impresso, mais ou menos aquilo que o Porta dos Fundos faz em vídeo. Né? E fizeram isso com o catolicismo durante muito tempo, até que eles mexeram com Maomé. E aí você viu o resultado. Então, a covardia desse pessoal, no caso... daí se torna uma covardia, aqui, realmente. Ela é evidente, não tem a menor dúvida disso aí. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei que boa parte do pessoal que nos acompanha aqui também não tem dúvida. Porque se o objetivo do humor é fazer críticas em geral, àquilo que de alguma forma é criticável, né, não dá para se imaginar que o Islã não seja criticável em nada, né? Ou algumas dessas outras absurdo pensar nisso. É completamente absurdo. Seja criticável. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Uma cultura que condena gays a pena de morte, apedreja mulheres, onde o marido tem realmente, desculpa, não sei se posso falar isso aqui, enfim, mas onde o marido ele tem o direito de bater na mulher, de realmente humilhar e submeter de verdade a mulher, quer mais prato cheio para se fazer críticas do que isso? Então, se isso não acontece, né, eles têm liberdade para fazer isso do ponto de vista legal, eles têm liberdade, e eles não o fazem, né, então existe alguma coisa muito grave aí, né? Mas, Paulo, deixa eu esticar um pouquinho mais por causa do nosso tempo, que já está correndo. Deixa eu te perguntar mais uma coisa ainda que eu acho importante aqui. Nesses últimos anos, começaram a aparecer aí humoristas em um perfil diferente do Brasil, né? Não só humoristas, mas imitadores também. Gente talentosa e que tem uma pegada mais à direita, né? Vamos citar aqui, eu me lembro assim, né, rapidamente, o André Marinho, né? O Alba X-Spider, né? E vocês também, do canal Hipócrita. Então, sua opinião, você acha que isso está sinalizando uma tendência que está acontecendo no humor brasileiro? Você acha que isso veio para ficar ou que isso é de momento só? Acho que é uma tendência. Acho que a gente está vivendo algo histórico no Brasil, porque essa politização de forma geral que tem havido nessa última década, ela não dá para se negar, para se desconsiderar. Quem estava no poder, não só no poder político, né, mas no establishment, não consegue negar isso, e acho que o sistema ele até se contorce. Acho que a gente tem vivido esse momento do sistema que está em vigor se contorcendo, e eu não digo nem só o sistema político, eu digo o sistema midiático, jornalístico, artístico. Está se debatendo, assim, porque está surgindo essa nova onda, e é uma onda que não se cala, é uma onda que tem força, é uma onda que não se permite, é uma onda que tem poder, que tem força, e é uma força que eu considero imparável, não sei se existe essa palavra, porque é baseada numa convicção aí sim verdadeira, sincera, real, né?
que as pessoas estão dispostas a dar realmente a sua vida por elas, porque daí é uma convicção que tem base até na fé cristã. Então, é uma onda. Esses comediantes que têm surgido, eles fazem parte dessa onda que está surgindo de várias formas e que está se adaptando da forma que for necessária, vou ter que fazer isso para ser visto, vou ter que fazer isso para ser ouvido, então é isso que eu vou fazer, é dessa forma que eu vou agir. Porque a gente tem lutado contra a censura, a gente tem lutado contra mentiras, contra fake news, contra um jornalismo vendido, contra todo o establishment mesmo contra. A gente tem lutado contra isso e a gente tem se adaptado, né? Acho que tem uma palavra que fala sobre isso, que eu esqueci o nome agora, mas é usado muito por quem é coach, né? É a capacidade de retomar a forma original, né? Resiliência, não? Resiliência, A gente tem sido resiliente e a gente tem tido a capacidade de se adaptar a isso. Se eles nos calam aqui, então a gente cria uma nova mídia. Se a gente não pode mais contar com a televisão para acreditar nas notícias, então a gente vai e procura na internet como se informar através de Terça Livre, através do Olavo de Carvalho, através de Bernardo Kister, através do Instituto Burke. Se eu já não consigo mais rir do Zorra Total, então eu abro aqui a minha internet e eu vou procurar opções de humor, opções de mídia, opções de imprensa. E isso nós estamos vivendo, eu acredito que é algo histórico e só tende a crescer. Eles vão espernear muito ainda, né? De todas as maneiras que eles tiverem como ferramentas, eles vão tentar nos parar, nos reprimir. Mas a convicção que nos leva a isso é maior, né? É muito maior. Então, Paulo, é aquela passagem de Gamaliel, quando, se eu não me engano, é Paulo e Pedro que estão no Sinédrio, e todos os outros mestres da lei, eles estão falando assim, não, porque isso é um absurdo, olha o que eles estão falando, não sei o quê, não acredito. E Gamaliel, ele tem na sabedoria dele, né, é um dos sábios lá, ele fala assim, gente, parafraseando, né, pessoal, se isso aí for fogo de palha, se o discurso deles não for verdadeiro, se eles não representam o Deus vivo, então dá mais alguns anos e ninguém nunca mais vai ouvir falar de Paulo e de Pedro. Mas, se for certo, ok. Se eles estiverem corretos, que Deus tenha misericórdia de nós aqui. Então, se não for nada, vai morrer. E se for, não importa o que a gente faça, a gente pode matar eles, que isso não vai parar nunca. E tá lá. Essa mensagem tem 2.000 anos. Gamaliel ainda disse, porque se for de Deus, os caras podem se encontrar na situação de estarem pelejando contra Deus, né? Isso, exatamente. Só que esse temor, o nosso inimigo hoje não tem, né? Porque ele abertamente, os nossos inimigos, vamos dizer assim, ideológicos, já militam contra Deus, né? Perfeitamente. Mas isso a gente já vê nas próprias esquetes, né? No próprio jornalismo, na própria comédia. Sem dúvida. Então, mas acho que é uma tendência e vai continuar cada vez mais, e a tendência é nós ocuparmos cada vez mais espaço na mídia. Se não for na tradicional, vai ser na mídia paralela, e a mídia tradicional, a tendência é perder cada vez mais força. Isso vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer mais. Ô Paulo, nós temos uns minutinhos aqui finais para o nosso programa, e eu não posso deixar de te perguntar sobre as perspectivas em relação ao Hipócritas, né? Quais são os planos do canal Hipócritas? Você tem algum projeto de expansão do trabalho? Já que você mencionou aí, por exemplo, a mídia tradicional, você vê alguma possibilidade, ainda que remota, de algum contato, de algum espaço na mídia tradicional? Quais são os planos em geral que você tem aí para frente para o pessoal conhecer um pouco mais? Eu até peço que você dê alguma direção para os ouvintes aqui do Burkcast que ainda não conhecem, porventura, o canal Hipócritas. Sim. Assim, com relação à mídia tradicional,
assim, a gente percebe hoje na TV aberta que há emissoras completamente alinhadas à agenda progressista, né? O establishment atual, né? O establishment atual, uma redundância, né? O establishment, como a Globo, a gente vê a Band, eu acho meio alinhado. Eu nem sei direito, porque eu sinceramente não acompanho, não assisto mais TV, né? Eu consumo tudo através da internet, basicamente. E esse é o grande terror de quem de quem tem o poder da mídia. Esse é o grande terror deles, porque justamente uma boa parcela da população já não os consome, pode escolher o que consome, né? E essa era a grande arma que eles tinham até décadas e não tem mais, né? Eles enfiavam goela abaixo o que eles quisessem e não tinha alternativa. E agora as coisas mudaram e vão mudar cada vez mais. Então, assim, mas acredito que há emissoras de TV onde a gente teria uma possibilidade. Já houve, assim, uma sinalização em algum momento de alguma emissora, uma conversa que não foi para frente, nada muito certo, nada que sinalizou algo maior mesmo, mas já teve, e eu não vou negar que para nós seria muito, muito interessante, né? A gente ter essa abertura, porque faz alcançar também uma outra parcela da população que a gente ainda não alcança, que ainda consome muita televisão, como meio principal de informação e de entretenimento, né? Então, assim, seria muito interessante, não descarto se vier aparecer possibilidades ou convites da gente conversar, e seria muito bom, né, para a nossa imagem, né, para fazer a gente crescer, mas não dependemos disso e não colocamos as nossas fichas nisso para a expansão que nós queremos ter, né? Então, nós temos planejados para 2021 longa-metragem, com qualidade top de cinema americano. Nós temos série para streaming, talvez Netflix, ou talvez veicular no YouTube, ou se a gente conseguir uma parceria na mídia tradicional, na TV tradicional também. Desenho animado. Então nós queremos expandir muito aquilo que a gente faz, estamos nos programando para isso. Eu estou gravando essa semana, um curta-metragem que não é nada político, é só uma parceria com uma produtora, mas que a gente justamente está testando qualidade de fotografia, de equipamentos e tal. A gente está testando isso até para ter um portfólio para mostrar para empresários, para conseguir recursos. Então, 2021 está preparando aí boas surpresas para a gente e para o público que nos assiste. Se você faz parte do público que não nos assiste, então, atualmente a gente você pode nos acompanhar no YouTube através do canal Hipócritas, no Instagram através de @canal Hipócritas, Facebook, mas principalmente YouTube e Instagram. A gente está sempre ali com as nossas produções, tá? E a gente vai crescer cada vez mais, vamos ocupar cada vez mais espaço, não vamos parar, e os projetos são grandes para que a gente rompa também a bolha que muitas vezes a gente está inserido, né? Onde a gente acaba falando, às vezes, para as mesmas pessoas, porque são as pessoas que nos acompanham. Então, são projetos para a gente romper a bolha e falar e conquistar um outro público, e nessa guerra cultural, vamos dizer assim, entre aspas, a gente salvar, né? Salvar os reféns que ainda têm opinião a ser formadas aí, porque eu acho que esse é o trabalho principal que nós aqui do canal, vocês do Instituto Burke, canais como Terça Livre, né, sábios como o Olavo de Carvalho, os políticos conservadores, eu acho que a grande luta já é pelas próximas gerações, já é por aqueles que estão formando opinião, porque aquele que tem a opinião formada, se ela chegou à fase adulta e ainda não se deparou com a realidade do fracasso monumental que é o comunismo, o socialismo, por exemplo, então ele vive num mundo fora que talvez ele nunca vai ser convencido. Então, eu acho que o nosso trabalho, principalmente, é para resgatar as pessoas que estão em formação
senso crítico, né? E essas pessoas, a gente precisa muito fazer um trabalho agora, porque a esquerda não para, o progressismo não para, e nós precisamos igualar as nossas forças com isso. Perfeitamente. Meu querido Paulo Vitor Souza, o papo está excelente, mas o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero aproveitar e agradecer a você pelo seu carinho em atender ao nosso convite, por essa entrevista descontraída que a gente teve, esse papo super legal que você nos proporcionou. E eu aproveito também para desejar não só a você, mas todos os integrantes aí do canal Hipócritas, muito sucesso nas suas perspectivas. Para a gente encerrar, as suas considerações finais, bem rapidinho, tá, brother? Bem rapidinho. Tá ok. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, Aramis, da nossa participação, o Instituto Burke, nós estamos abertos para isso, tanto o restante do canal, e você que nos acompanha ou não nos acompanha, nós estamos com o nosso teatro, um especial de Natal, que a gente está lançando agora, então entra lá em www.canalhipócritas.com/teatro e vê como é que você pode adquirir o nosso teatro, que é muito legal, não perde. Não perca, porque está muito bacana e a gente está detonando politicamente correto, brincando com o Natal e com o cenário político atual também. Maravilha. Querida audiência conservadora do Brasil, muito obrigado pelo seu prestígio ao Burkecast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts ou Anchor. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o conteúdo com os amigos. Eu espero revê-lo no próximo episódio do Burkecast. Até lá, não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.